Oi, gente, boa tarde. Obrigada pela presença de vocês toda quarta aqui nesse projeto Quarta às 4, né, que começou junto com a pandemia e que eu venho trazendo toda quarta-feira um conto novo, uma história nova, e junto com a história eu venho trazendo também comentários para a gente refletir sobre assuntos que são sempre importantes para a gente, né? Para a gente repensar o nosso comportamento, as nossas decisões, os nossos conceitos. Eu vou pedir a você que, para você compartilhar agora mesmo aí na telinha do seu celular, né, para você compartilhar, para que outras pessoas possam ver junto com a gente essa live e refletir esse assunto de hoje. Mesmo que não seja agora, né, muita gente trabalha nesse horário, mas que veja depois e que compartilhe também. E lembrando que se você ainda não se inscreveu no meu canal, gente, vai lá no YouTube, coloca a Vera Granado, você vai achar o meu canal, se inscreve, é rapidinho, aproveita e dá um likezinho em cada vídeo meu, tá bom? Olha, o tema de hoje é pandemia, né? A pandemia da Covid-19, que já levou mais de 150 mil brasileiros, né, à morte, e que também já matou mais de 1 milhão de pessoas no mundo. A gente hoje tem um número de mais ou menos 300 pessoas, 300 mortes por dia, já tivemos mais de 1.000 mortes por dia. Esse número diminuiu sim, mas 300 pessoas por dia ainda é muita coisa, né? Para a família que perde, né? É muita gente ainda morrendo desta doença. Então a gente ainda precisa de tomar muito cuidado. Algumas regiões brasileiras, elas chegaram a um cenário de calamidade no sistema de saúde. UTI sem vagas, falta de respiradores. Na verdade, nunca houve um isolamento de fato, né? Porque o governo, ele não garantiu a sobrevivência da população para que ela pudesse ficar em casa realmente. Então, muita gente teve que trabalhar e se arriscando, né, a se contaminar e a disseminar a doença. O auxílio emergencial custou muito a sair, e quando saiu, não saiu para todos que precisavam. Os microempresários também custaram muito a conseguir o crédito do governo, e só 18% é que conseguiu esse crédito. E também quando o crédito saiu, o valor não foi suficiente para eles sobreviverem, né, a esta pandemia. Os profissionais de saúde trabalhando sem salário, né, gente, se arriscando arriscando a própria vida e ficar longe da família, dos filhos, sem receber. Quer dizer, a gente está vivendo o caos na saúde, né? E a gente viu também tanta coisa errada, né, durante essa pandemia. Os respiradores que foram comprados, que demoraram a chegar, e que quando chegaram com defeito, compras superfaturadas. Os hospitais de campanha demoraram a ficar prontos. Quando ficaram prontos, eles não tinham ainda o equipamento necessário, faltava médico. Olha, foi o caos, realmente está sendo ainda, né? Agora, o que a gente vê? Mesmo com ainda 300 pessoas, mais ou menos, né, morrendo por dia, os shoppings estão abertos no horário integral. Bares, restaurantes e lanchonetes também estão funcionando até 1h da manhã. Atividades como massagem, salão de beleza, piscina de hotéis, pontos turísticos, aquário, jardim zoológico, piscina de condomínio, escolinha de treinamento, esporte na orla da praia, salão de festas, museus, centros culturais, tudo funcionando. E nós estamos ainda na pandemia. Ela só vai acabar quando chegar a vacina. Eu canso de passar pelas ruas e ver os bares cheios, pessoas sem máscara, bebendo, mas cheio mesmo, de se esbarrar uma na outra, sabe? E as festas que a gente escuta com essas músicas altas até de manhã, sabe? Onde tem um monte de gente grudada uma na outra sem máscara. Então, quer dizer, a pessoa, às vezes ela acha que porque ela é jovem, porque ela não tem doença nenhuma pré-existente, e ela não tem medo de pegar a Covid-19.
né? Mas ela tem que pensar no outro, porque ela pega a doença, não sente nada, se cura rápido, mas ela passa para uma outra pessoa que pode morrer. E também não é só isso não, muitos jovens e crianças aí saudáveis estão morrendo, né? A gente ainda não conhece essa doença, né? E ela tem matado pessoas de qualquer idade, com doença ou sem doença pré-existente. Eu penso que a gente tem que ter consciência, né? Não é porque tá liberado que eu vou, sabe? E que a gente tem que ir. Se a minha consciência diz que eu não vou, que eu não devo ir, então eu não vou. Por que a gente não pode esperar um pouco para fazer essas atividades que nem são essenciais, sabe? Eu acho que quando você realmente precisa ir num lugar, né, você vai, mas você usa máscara, você mantém o distanciamento, a gente acaba relaxando, fazendo uma festinha em casa, só pra família. Aí vem sempre mais um que não é da família, ou mesmo sendo só da família mesmo, tem que manter o distanciamento, porque você não sabe. A outra pessoa pode ter pego o vírus ali meia hora atrás. Não tá com sintoma nenhum e tá ali perto de você. Então vamos dar um tempo, gente. Vamos esperar mais um pouco, sabe? É melhor a gente cuidar, a gente esperar e poder curtir mais depois do que a gente querer fazer tudo agora e perder a vida por negligência nossa mesma. Olha, o conto de hoje, ele conta uma história bem simples, sabe? É de uma mulher também simples. Ele não tem grandes acontecimentos, não. É a história da vida de uma pessoa, como eu, como você, como qualquer um de nós, mas que, como toda vida, merece ser respeitada, merece ter a chance de sobreviver a essa pandemia. Então, eu vou contar essa história hoje, né, dessa mulher que eu criei, que é uma história comum, como a nossa, mas que vale a pena a gente ouvir para refletir, sabe, sobre a nossa vida, sobre o que a gente faz, sobre o que a gente fez durante toda a nossa vida, as nossas escolhas, as nossas renúncias e o nosso comportamento diante dessa doença. Vamos lá? O conto se chama Pandemia. Dona Adélia estava sozinha em seu apartamento. A filha, Beth, estava morando na Suécia, pois tinha acabado uma pós-graduação e ganhado uma bolsa para fazer o mestrado fora do Brasil. Além de não pagar pelos estudos, ainda recebia uma ajuda de custo. Morava num apartamento compartilhado com 2 outros universitários. Quando chegou lá, estranhou muito frio, mas muito mais que isto, ficou surpresa com a qualidade de vida. Todos os habitantes tinham educação gratuita e assistência médica. Desempregados tinham um subsídio relativamente alto. A licença paternidade era de 90 dias. O salário mínimo era uma média de 24.100 coroas, o equivalente a R$ 9.931. A reciclagem era tão eficiente que o país importava lixo para queimar em usinas e transformar em energia. Ela ficou admirada com o comportamento da população em relação à pandemia. O próprio povo optou pelo isolamento social, sem precisar o governo impor esta medida, numa relação de confiança entre população e governo. Dona Adélia não tinha contado nada para Beth que ela e o marido estavam com Covid-19, pois os dois estavam se tratando em casa e ela achava que era desnecessário levar essa preocupação para a filha. Mas seu marido piorou e teve que ser internado. Não dava mais para esconder. Ela ligou para Beth e contou. O telefone tocou. Seu pai internado na UTI e sua mãe também doente, se tratando em casa. A notícia entrou pelos ouvidos de Beth como uma flechada no peito. Ela não podia sair da Suécia por causa da pandemia. Não podia estar com os pais naquele momento difícil. Durante os dias que Dona Adélia ficou totalmente só em quarentena, longe da filha e do marido, muita coisa mudou dentro dela. Seus dias deitada no sofá a levaram para tempos e espaços distantes. Lembrou-se de coisas que já tinham sido totalmente esquecidas. Dona Adélia tinha 55 anos e era aposentada. Na adolescência viveu alguns amores eternos. Na idade adulta, outros. Grandes amigos ela teve, anjos que a ajudaram nos momentos mais difíceis de sua vida. Tinha coisas muito boas para lembrar e outras muito ruins ela já havia incinerado na terapia. Gostava muito de música, teatro, dança e de beber uma cerveja gelada, vendo a tarde cair.
Seu marido não tinha os mesmos interesses, então ela abriu mão de tudo isso. Raras vezes foram juntos a um show, a uma peça de teatro. Abriu mão também de um grande amor da juventude, por causa dos desencontros da vida. Esse amor, um dos eternos, era um cara simples, de coração gigante, poeta e cantor dos quatro ventos, alma pura. O tempo passou na vida de Dona Adélia, tirando as coisas do lugar e colocando outras em lugares fixos. Ela agora tinha todo o tempo só para ela naquele sofá. Seu corpo doía, mas sua mente brincava com as lembranças. Enquanto as lembranças brincavam, seu marido estava sedado e entubado na UTI. Só um minutinho. O que o mantinha vivo era o produto da criação de uma mente brilhante, o respirador. Beth não fazia ideia do que se passava naquele sofá e naquela cama hospitalar do Brasil. O telefone tocou. Desta vez para o apartamento de Dona Adélia. Era do hospital. Seu coração gelou. Pediu um minuto para respirar. Teria seu companheiro de tantos anos partido? Aquele pelo qual ela abdicou grande parte da sua vida? Como seria viver sem ele? Um caminhão de coisas passou pela sua cabeça. Foi 60 segundos de pensamentos para adiar o vazio, a tristeza que viria com a notícia. Ele não resistiu. Naquele momento, quem não resistia era ela. A dor invadia não só o corpo, mas também a mente, que já não brincava com lembranças, que só pensava no seu amor morto, numa cama de hospital, sozinho. A Covid-19 a impedia de velar e enterrar o seu amor. Um assassino, aquele invisível vírus que chegava se apossando do corpo das pessoas e, sem pedir licença, arrancava-lhes a vida. Dona Adélia estava só, nem pensava em recomeçar algum dia. Só pensava em ficar ali para sempre naquele sofá, hermética, sem vida e sem lembranças. Um pouco dela tinha morrido também. Queria partir para sempre, para encontrá-lo na eternidade. E para isto, só precisava ficar ali, quietinha, sem cuidados e sem lembranças. Mas toda lembrança é involuntária e chega, assim como o vírus, se apossando, só que da mente das pessoas e sem pedir licença, ao contrário do corona, pode devolver a vida. Com as lembranças vivas, quem sabe depois da descoberta da vacina, ela tirasse o corpo do sofá no qual ficou deitada por tantos anos enquanto tudo acontecia lá fora. Quem sabe entrasse num curso de teatro ou fizesse um repertório para cantar na noite. Quem sabe fora do sofá reencontrasse o poeta e cantor dos quatro ventos. Beth voltaria para o Brasil. Quem sabe também deitaria no sofá e sua mente viajaria pelos seus 26 anos. Para ela, a vida só estava começando e para a Dona Adélia seria um recomeço. Levaria suas alegrias para esta nova fase da vida. Seu parceiro, vivo lá no céu, vibraria com cada uma de suas conquistas. A vida para ela continuava na terra. E ela viveria cada minuto buscando ser feliz. É isso, gente. Eu desejo que todos nós possamos vencer, né, essa fase difícil, que a gente sobreviva a essa pandemia. Os meus sentimentos por aqueles que perderam pessoas amadas e que a gente possa continuar a nossa vida voltando ao normal depois que a vacina chegar e se reinventando, buscando uma alegria lá do fundo, mesmo com as perdas que tivemos, mas continuando, seguindo em frente, com a alegria que a gente sabe buscar, mesmo depois de cada perda. Então, um beijo para vocês, até o próximo encontro, Tchau, pessoal!